Olá, boa tarde. Mais um webinar promovido pela Realizar Engenharia. Agradeço muito a vocês que participaram, mandando suas dúvidas, mandando seus e-mails. Nós agradecemos bastante e vamos crescendo juntos. O tema de hoje, inspeção de recebimento de obras. É um tema muito interessante, a gente trabalha com muitos condomínios nesse caso, né? Os nossos clientes finais são os condomínios, quando recebem um prédio novo. Então, a inspeção de recebimento de obras é para prédio novo ou reformas, né? A gente está lidando aqui com situações em que algum construtor promoveu uma mudança muito grande no condomínio, ou quando é um prédio novo, né, sendo entregue agora pela construtora. Então, são itens que a gente checa de forma diferente que uma inspeção predial de prédio em uso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Meu nome é Jussara Lima, eu sou engenheira civil na Realizar Engenharia. E vamos juntos. Primeiro item, né, o recebimento de obras. O que é isso? A gente tem vários requisitos, né, para a gente receber uma obra. Eu elenquei aqui 5 que eu acho que resumem bem quais são os nossos itens a serem verificados quando a gente vai receber uma obra nova. Nesse caso, eu estou dando exemplo, né, de uma obra que a construtora está repassando para o condomínio. Então, ele formou uma delegação para receber essa obra, uma comissão. E o que eles vão checar? Como eles têm essas dúvidas técnicas, então contratam um engenheiro perito para fazer essa análise por eles. E quando a gente trabalha nesse tipo de serviço, nós elencamos 5 itens que eu acho que são bem relevantes para se avaliar quando a gente recebe um prédio novo. E o primeiro deles é a documentação técnica. Então, estou recebendo um prédio novo. Eu preciso conhecer qual que é o CPF desse prédio, né? Ele tem todos os documentos, qual que é o registro dele. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa documentação. Depois nós temos os requisitos de órgãos fiscalizadores, os órgãos públicos. Então, tem alguns requisitos que a construtora, quando termina uma obra, ele precisa atender para esse prédio ter os seus documentos adequados de regulamentação da obra junto a esses órgãos. Depois nós temos os requisitos contratuais. O que o comprador acordou com o vendedor, com a incorporadora? A gente vai levantar esses itens e vai analisá-los também, porque eles são diferentes do que o órgão fiscalizador solicitou. Tem itens de personalização, itens de memorial descritivo, que o incorporador colocou no contrato de compra e venda, que deve ser cumprido no momento da entrega. Depois a gente entra em requisitos técnicos e, por fim, aspectos de aparência. Bom, eu coloquei a aparência no fim porque eu acho que ela é, de todos os requisitos, o menos importante, assim, né, de uma obra. Então, quando a gente vê o recebimento de obra, tudo que a gente recebe, às vezes, né, em relatórios, quando a gente trabalha do outro lado, né, prestando a consultoria para as construtoras, a gente recebe muitos relatórios que só visam esse aspecto técnico, né? E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que ela tem toda essa abrangência que não apenas verifica pintura, limpeza e peças de cerâmica que podem ter algum tipo de dano. Então, assim, defeitos aparentes, gente, na verdade, qualquer pessoa sabe olhar, né? Então, isso é muito fácil de checar. Uma pessoa que seja mais detalhista consegue verificar aspectos de aparência. Agora, aspectos técnicos, aspectos contratuais, aspectos legais, aí não, aí precisa ser uma pessoa mais qualificada tecnicamente para conseguir levantar esses itens. E é sobre esses itens, né, mais qualificados que a gente vai se prestar um pouquinho mais hoje, ok? Vamos lá. Então, primeiro, a documentação técnica. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o que o empreendimento precisa ter de documentos. Nesse caso, eu não estou falando de documentos condominiais
como contrato com a administradora, ou extratos ou documentos contábeis. Não é isso. Do que se trata? São os documentos que a construtora, como vendedora, precisa entregar para o condomínio, como consumidor. Então, nesse caso, nós temos uma relação de compra e venda. Então, a construtora ela precisa entregar algumas documentações que são, inclusive, regidas por normas técnicas brasileiras. No caso, a norma técnica 14.037, que fala dessa relação de documentos que precisa entregar para o condomínio. Então, no aspecto aí de projetos, nós teremos os manuais do proprietário e os manuais das áreas comuns. A norma ela pede que seja feita essa separação. Eu vejo muitos manuais que são assim genéricos. Ele é tanto para proprietário quanto para síndico, é tudo a mesma coisa. Coloca um manual só e entrega esse manual para o consumidor final. A norma pede que se separe, porque as responsabilidades precisam ficar bem claras. Quem que vai fazer a manutenção das áreas comuns recebe um manual de áreas comuns. Quem fará as suas manutenções na unidade privativa recebe o manual do proprietário. Isso porque se o proprietário vê lá que ele tem que fazer uma reforma ou uma manutenção na fachada, a cada X anos, ele pode querer fazer na fachada dele, só dele, e o resto. Isso já aconteceu, é um aspecto que gera dúvidas, então por isso que a norma ela recomenda que seja feito separadamente, para não ter dúvida quanto à sua responsabilidade. Aí nós temos todos os projetos que precisam ser entregues, projetos legais, como de arquitetura, de corpo de bombeiros, mas também todos os projetos e disciplinas que formaram o projeto executivo como um todo. Então, projetos de instalações, projetos de automação, se tiver, projetos de estrutura. Então, tudo que se precisou fazer algum sistema dentro daquela edificação precisa de um projeto para ter sido feito. Então, esse projeto é entregue ao consumidor final. Isso porque, se ele precisar de fazer alguma manutenção ou alguma revisão, ou lá no futuro ele quiser mudar, então ele tem o marco zero, como que foi feito. Aí ele consegue fazer a alteração. Importante lembrar que esses projetos precisam ser projetos as-built, projetos como construído. O projeto de arquitetura que foi aprovado 5 anos atrás e do jeitinho que foi aprovado entregou, ele não vai ter muita referência, porque durante a obra é feitas alterações, né? Até para poder acomodar alguma questão que não foi prevista no projeto. Então, se acontecer esse tipo de situação, precisa ser relatado num projeto atualizado. Então, a construtora precisa entregar esse projeto atualizado para o condomínio. E aí vem aquelas questões legais, memorial de incorporação, né, o registro de imóveis daquele prédio, mais uma série de documentos que vão ajudar o condomínio a ser formado. Então, a convenção do condomínio, ela é de responsabilidade da administração do condomínio. Porém, a minuta inicial, ela sim, é feita pela construtora, tá? E essa minuta inicial é entregue para o condomínio. Inclusive, ela tem que ser registrada no cartório junto com o memorial de incorporação. E a relação do enxoval entregue. Então, todos os móveis, todos os eletrodomésticos que forem entregues pela construtora para o condomínio no momento do repasse da obra, precisam ser entregues com as notas fiscais. Se der algum problema nesses equipamentos, eu preciso conseguir acessar a garantia do fornecedor, né? Que se eu ligar lá para a construtora falando que a geladeira estragou, ela vai falar, não, liga para o fornecedor, mas cadê a nota fiscal para eu comprovar o prazo de garantia que eu tenho? Ah, não entregou, então fica muito difícil. Então, nesse caso, é um requisito normativo que a construtora entregue essa relação de notas para o condomínio. E não só dos eletrodomésticos, né, ou móveis, mas também de todos os equipamentos entregues. Bombas de recalque, as bombas de incêndio, tá? Então, sim, todos os equipamentos que fizerem parte de algum sistema predial precisam ser entregues. Aí algumas questões que, né, a construtora, na sua parte de administração almoxarifado, precisa levantar certificado de garantia dos equipamentos,
vem junto com a nota fiscal, mas é um documento diferente. Então, tem que solicitar, se não tiver recebido, né, junto com a nota fiscal. As notas fiscais dos equipamentos, como eu falei antes, manual de uso, operação e manutenção dos equipamentos, né, manual da bomba de recalque especificamente. Recibo de pagamento do último IPTU, recibo de pagamento das últimas contas da concessionária. Isso para mostrar que o condomínio está completamente isento de contas de débitos, né, devidos a concessionárias ou à prefeitura, no caso do IPTU. Tá bom? A engenharia da construtora precisa passar o auto de conclusão da obra, né, o ABITSE, e aí é importante que obra sem ABITSE, ela não está regulamentada pela prefeitura. Então, você precisa ter essa documentação legal pela construtora para o condomínio. Nessa situação de pandemia, nós temos um momento de exceção, tá? Então, nesse caso, você pode conversar com a sua construtora se ela estiver te entregando um prédio sem habite-se, porque algumas prefeituras estão com serviços reduzidos. Então, às vezes, acontece um critério de exceção. Você tem uma obra que está sendo entregue nesse momento, para muitos moradores que pagaram à vista, por exemplo, a BITS não é um documento que vai requerer, né, pedir um financiamento, e a pessoa precisa morar naquele prédio, porque alguma situação específica, particular, ela precisa mudar de imediato e a gente não sabe quando que as prefeituras voltarão a trabalhar de forma regular. Então pode acontecer de alguma construtora solicitar entrega sem o BITS. Porém, isso tem que ficar muito bem registrado, muito bem datado, quando que foi entregue sem o ABITS, qual que é a previsão de entrega e registrado que qualquer situação que a prefeitura considere como ilegal e que tenha que ser reparado, fique por conta da construtora que está entregando. Então, o risco precisa ser dividido, claro, entre a construtora e o proprietário, porque ele está assumindo o risco de morar em um prédio sem habites, porém a construtora também está correndo um risco de ter moradores num prédio que podem fazer algum tipo de alteração que depois o habites não, o fiscal, né, da prefeitura não autorize, o habites não é liberado. Mas nesse caso a construtora precisa ficar com esse ônus, é um risco dela, infelizmente. Então é uma situação de exceção, é claro, né? A gente tem que trabalhar entre as duas partes, pode ter questões que sejam discutíveis, mas, bom, se estiver registrado, fica claro, né? Acordado entre as partes, coloca qual que é o risco de cada uma, quem que vai assumir o quê, mantém uma comunicação bem clara do que será feito. Porque em tempos de exceção, você pode ter situações que são diferentes de tudo que a gente já trabalhou. Porém, não pode deixar de lado, né, que isso um dia vai passar e você vai ter uma normalidade. Então, quando essa normalidade chegar, vem os problemas. Nesse momento, você vai pegar os seus registros, os seus acordos e vai ver qual que é a direção para tratar desse problema, né? Então, fica mais fácil de resolver, ok? Aí a gente tem, alguns lugares chamam de alvará de instalação dos elevadores, alguns lugares chamam de alvará de funcionamento, é o documento que libera a ação dos elevadores dentro do prédio. O AVCB, o relatório de vistoria de entrega de obra, né, se tiver, e as licenças ambientais e termos de ajustamento de conduta, se houverem para aquela obra. Tá? Eu só não falei do estado de exceção do AVCB porque o Corpo de Bombeiros, em muitos estados, ele não parou, né, da forma como as prefeituras pararam, porque eles são serviços essenciais. Tá? Aí a gente tem de instalações. Aí é claro, né, que vai ter que ser verificado em cada tipo de edificação, vai ter um tipo de instalação. Então, isso tudo vai ser personalizado para o empreendimento que está sendo entregue, né? Mas, em linhas gerais, ela não coloca uma série de documentos, aí você encaixa na realidade da edificação que está sendo entregue. Nesse caso, para instalações, nós temos o atestado do startup, do gerador. Então, se o prédio tiver
um grupo gerador, tanto ele precisa de ter, né, um registro de que ele foi iniciado, que ele está funcionando corretamente, como também um certificado de abrangência do grupo gerador, o que ele cobre, né? Vai ser a iluminação, os elevadores, se apagar tudo, ele entra em quantos segundos, isso tudo tem que ficar muito descrito, bem claro, para passar para o condomínio. Limpeza e desinfecção das caixas de drenagem e laudo de potabilidade da água. Aí são duas coisas diferentes, né? Nós temos as caixas de espuma, de esgoto, de drenagem, que precisam ser limpas, porque durante a obra elas podem vir a acumular algum resíduo que precisa ser retirado, né? Precisa ser removido na hora de repassar para o condomínio, para daí sim começar o uso e a manutenção do condomínio. E tem uma outra situação que é a limpeza da caixa d'água e toda a sua tubulação. E depois de limpa, você verifica com o laudo de potabilidade. Está limpinho, está correto, não tem nenhum componente que possa ser danoso para a saúde, tem algum tipo de patógeno, né, agente microbiológico, de acordo com as regras da Anvisa. Se tiver tudo ok, aí beleza, passo para o condomínio. Mas precisa ser comprovado, por isso que a gente fala de laudo de potabilidade da água. Tá? O atestado das instalações elétricas, o atestado do SPDA, né, do sistema de para-raios, faz a medição ômica do sistema de para-raios, verifica se ele está funcionando. E é importante lembrar que em 2015 essa norma foi modificada, né, a norma de para-raios, que é 419, e a partir de então é feita uma gestão de risco. Nem todos os prédios obrigatoriamente terão um sistema de SPDA. Então, se não tiver o sistema de SPDA, e não tiver projeto, e nem tiver o atestado, o perito, né, o inspetor, precisa questionar a construtora se ela fez o relatório de análise de risco que a norma solicita. E ela entrega o relatório atestando que não há necessidade do para-raio. Isso tem que ficar registrado, é um documento que a consultora precisa passar para o condomínio. E se tiver o para-raio, aí o laudo de teste, né, que o para-raio está funcionando, ok? E aí o certificado dos equipamentos de incêndio, extintores, mangueiras, tanques, bombas, tudo tem que estar funcionando regularmente. Os próprios fornecedores desses equipamentos, né, dispositivos, eles já entregam um certificado inicial, né, comprovando que esse extintor está em pleno funcionamento, né, a carga foi testada, ele tem uma pressão adequada e vai funcionar quando você precisar. Aí dali sim, desse marco inicial, começa a manutenção do condomínio. Dali a um ano ele vai ter que fazer um check-up desses extintores. E o cadastro do condomínio é junto às concessionárias de serviço. E, né, água, luz, coleta de lixo, isso tudo já tem que estar cadastrado pela construtora e repassa para o condomínio. E agora os requisitos a órgãos fiscalizadores. O que a gente quer dizer com isso? É o empreendimento que precisa atender todas as normas dos agentes legais, né? Prefeituras, corpo de bombeiros, concessionárias, tudo tem que estar certinho. Para evitar qualquer passivo para o condomínio, para o cliente final. Nesse caso, esse requisito a gente quer avaliar o seguinte: a consultora entregou corretamente dentro do código de obras da cidade, dentro do que a prefeitura pede, porque vai que ela fez alguma coisa errada, um vizinho passa, denuncia, e ela passa a recebe uma multa, ela tem um passivo que ela pode gerar uma dúvida de um prejuízo lá na frente. Então é isso que a gente quer checar, não vai ter nenhum prejuízo ou passivo para o cliente final, dentro do que os órgãos legais solicitam e que a consultora tem a obrigação de entregar. Tá? Aqui, primeiro ponto. Esse daqui é uma questão de muro de divisa. O muro, quando você... Não é um muro, né? Nesse caso é um condomínio multifamiliar, né? Vários predinhos em sequência. E a gente notou que o muro de fechamento, que na verdade era uma cerca de fechamento, ela estava muito baixa, né? A gente foi medir, tinha 1,65 m. Porém, o projeto pedia 1,80 m. Projeto aprovado na prefeitura. Então, você está entregando uma cerca mais baixa do que o projeto legal autorizou, né? Então, nesse caso, é um quesito
que além de prejudicar a segurança, né, do condomínio, ele infringe um requisito de projeto de prefeitura, tá? Então, um dos primeiros pontos que a gente checa é pegar o projeto aprovado legal e comprovar, né, comparar com o executado e ver se está tudo certinho. Medidas de corredores, de altura, de pé direito, isso tudo tem que bater, ponto a ponto. O que tiver irregular precisa ser passado e ser questionado, né, pedir para ser revisto, tá? Outro ponto, essa aqui é uma rampa de acessibilidade e ela não tem o corrimão. Então, é um requisito, né, que seja feito rampas acessíveis dentro da norma, né? 90-50, ela precisa ter corrimãos de apoio, tá? Então, nesse caso, ela não tinha, estava sem. Mais um requisito legal. Aqui é a altura da garagem, da vaga de garagem. O pessoal fica sempre muito focado, né, na dimensão e largura. Mas, a dimensão não, né, no comprimento e largura. Mas a verdade é que a vaga de garagem ela é um cubo. Ela tem o componente da altura também. Então, a pessoa que comprou aquela vaga, ela comprou uma área que tem comprimento, largura e altura. Eu não quero saber que tipo de carro que ela vai ter. Eu preciso entregar uma vaga que, se ela comprar qualquer tipo de carro dentro dessas dimensões, ela consiga estacionar. Então, se eu passar uma tubulação que fique muito baixa, olha lá, eu comi a vaga da pessoa, 2,07 m. Tem 13 centímetros a menos do que deveria dentro do código de obras dessa cidade, que pedia 2,20 m. Então, isso tem que ser checado. É claro que você vai fazer, né, uma média, vai checar e os pontos que tiverem estranhos você vai verificar com mais cuidado, tá? Então, nesse caso, é preciso solicitar para a construtora que ela reveja a altura dessa tubulação, porque ela está comprometendo a altura dessa vaga. Vai que justamente essa pessoa gosta de carros grandes, compra aquelas picapes altas e queira estacionar aí e bate no cano, né? Então, assim, ela fica restrita de comprar um carro que ela deseja dentro de uma vaga que ela comprou certinho, mas que não foi entregue, tá? Isso é complicado, então tem que analisar junto com a construtora e repassar para ela para fazer as correções necessárias. Aqui, olha, é questão de segurança, inclusive, né? E do projeto de corpo de bombeiros. Eles têm uma altura mínima para guarda-corpo. E esse guarda-corpo estava bem abaixo, né? Estava com 90 centímetros. E o mínimo que o projeto de bombeiros pedia nessa área era de 1,10 m. Então tem que ser repassado para a consultora para ela fazer a adequação. Está muito baixo esse guarda-corpo. Aqui é um ponto polêmico. Tá vendo que tem uma água aqui, ó, saindo do prédio, esse aqui é um prédio residencial, né? E aí tem uma água saindo aqui, continuamente, dia e noite. Acontece que os vizinhos denunciaram o prédio. E o prédio tinha acabado de ser entregue, o síndico recebendo aquele prédio, já recebendo denúncia, e ele sem saber o que tinha acontecido. Porque, na verdade, isso daqui é a água pluvial do condomínio, e aqui é um lugar que tem um lençol freático muito alto, então ele capta essa água do subterrâneo e bombeia ela para fora do prédio. Só que ele teria que encaminhar essa água toda para a distribuição de rede pluvial da cidade, né? Ele precisava solicitar essa autorização para a prefeitura e tubular corretamente essa água até o local adequado pelo órgão, né, que cuida das águas pluviais da cidade. Porque no Código de Obras da cidade fala que o logradouro público não é lugar de jogar nada, muito menos a água, né? Então, essa foi uma situação bem complexa e a construtora simplesmente falou, não, o condomínio vai lá e resolve, só você ligar para não sei quem. Não existe isso. A construtora é que precisa fazer as correções necessárias, ela que está entregando o produto, né? E não foi nada que apareceu agora. Ela fez um projeto de drenagem, ela sabia que tinha essa água. Lá no começo da obra que ela deveria, né, ter feito contato com essa parte, né, com esse órgão legal, ter solicitado todas as alterações, ter feito a tubulação e ter entregue para o condomínio sem nenhum passivo. A ideia aqui é não deixar para o condomínio
nenhum tipo de prejuízo, né, que a consultora possa gerar, tá? Então isso daqui está errado, não pode. Aqui já é um requisito da própria concessionária. Então, quando a gente fala de órgãos fiscalizadores, eu estou falando dessa tipologia de órgãos, né? Tanto os legais quanto os de concessionária também, né? Coisas que, se eu não tiver tudo certinho aprovado, eu não tenho o uso correto no prédio, não consigo nem viver nesse prédio, né? Então, aqui, a própria concessionária do Estado, ela solicita que seja feito alguns requisitos no quadro, né? Então, o quadro de medição, ele precisa de ter um mínimo de caixas que não foi atendido no local. Então, como ainda não tinha entrado com o pedido final para a CEMIG, isso era um item que poderia gerar uma discussão na frente, ou um problema até de instalar finalmente a concessionária de luz, né, de energia, para o uso do condomínio. Então, esse é o que a gente quer sempre frisar, não pode deixar nenhum prejuízo para o consumidor final, né, para o cliente final. Tá? Aqui já é mais uma questão de uso, né? Então a entrada ela ficou mais curta do que o portão. Então o projeto, né, de prefeitura pedia um rebaixo maior e foi executado um rebaixo menor. Então a entrada e saída de veículos só tem rebaixo na saída. A entrada, teoricamente, ficou sem o rebaixo. Então ficou uma largura muito pequena para entrada e saída de veículos. Tá? Então isso é um requisito do projeto de prefeitura que não foi atendido. Aí o projeto executivo da construtora já saiu com algum tipo de diferença de medidas que foi executado dessa forma. E aí você tem um problema para o cliente, né? Não consegue entrar e sair dois carros, tem que um entrar e o outro sair. Um condomínio muito grande, um volume constante de carros entrando e saindo, isso fica problemático, tá? Se não foi o que foi prometido, né? Então fica complicado. Então, aí já entra um outro aspecto, né? Que são os requisitos contratuais. Isso daqui é o que está escrito, precisa ser entregue. Está lá no meu contratinho, no meu horário descritivo, que aqui vai ser porcelanato ou similar. Então não pode entregar alguma coisa abaixo de porcelanato, né? Não pode entregar um produto inferior ao prometido. É isso que a gente quer. Mas tem algumas nuances aí. Tá? Aqui a gente vai. O objetivo é conferir os requisitos do contrato de compra e venda e aferir algumas questões de expectativa versus realidade. Tá? Então, olha, primeiro ponto, né, da questão que eu falo de nuances, aí fica um aspecto que é complicado. No encarte de vendas, né, que foi entregue para os compradores, falava de medição individual dos consumos, todos eles, né? E aqui ele não especificou nem qual era o consumo, e ele não usou a palavrinha mágica previsão, né? Se você não vai entregar todo o sistema com medição individual, você precisa informar que é só uma previsão. Então, você deixou toda a tubulação separadinha, mas depois o condomínio precisa entrar com a parte de medidores e como vai ser feita essa medição. No caso, ele só falou medição individual e entregou uma previsão. Aí você tem uma quebra de expectativa versus realidade. O cliente tinha uma expectativa e a realidade é diferente disso. Aí gera o questionamento, gera o incômodo, o atrito. Então a gente, nesse quesito, coloca no relatório que não foi atendido um requisito de expectativa, porque aqui não está necessariamente no memorial descritivo, mas está no encarte de venda, foi prometido. Né? E tem um documento mostrando que foi prometido. Aqui já é uma outra situação. Você tem um prédio que ele é residencial e comercial, uma edificação mista. Na parte comercial, a consultora entregou essa parte antes, e aí a parte comercial invadiu uma área lá e colocou todo o sistema de ar-condicionado dela. Então, ela tomou uma área que seria de terreno natural, de jardim, para colocar os seus equipamentos. Só que essa área de terreno natural pertence à parte residencial do condomínio. A parte comercial de lojas é só uma área bem específica. E isso não foi tratado, né? Porque ela entregou as lojas primeiro
E o condomínio residencial, quando assumiu, ele já não tinha mais tratativa, já não tinha mais voz ativa. Então, nesse caso, a construtora, ela fez um acordo com a parte comercial sem considerar a parte residencial. Aí, nesse primeiro momento, a discussão não é nem com a parte comercial que atua no condomínio também, mas com a construtora por ter autorizado sem comunicar, até porque nem tinha condomínio na época, né? Então como é que você vai questionar uma situação como essa? Então isso já gera, novamente, né, o incômodo. Ele precisa ser esclarecido e comunicado para as partes, para eles acharem uma solução em comum, né? Se o condomínio aceitar, talvez, receber uma alocação dessa área, é uma solução. Porque não pode ficar assim, uma coisa que foi feita sem comunicação, sem aprovação de ninguém, já que tem um condomínio que é misto, precisam ter regras para cada um, né, de uso de espaço, para não interferir um no espaço do outro, ok? Aqui é a mesma coisa do anterior, né? Você tem uma expectativa e a realidade foi diferente. A expectativa era uma churrasqueira, tá vendo aqui, ó, no finalzinho, uma churrasqueira com toda uma exaustão certinha e foi entregue uma churrasqueira de bancada, né, sem a exaustão. E só que ela não é funcional dentro da realidade que ela foi instalada. Então você não consegue fazer um churrasco sem danificar essa parede com fumaça, o local fica tomado, né, pela fumaça do churrasco, então você não consegue nem curtir o ambiente porque ele fica inviável, né? Precisa ter várias pessoas, fica sobrecarregado o ar. Então, são questões que tornam a realidade muito diferente de uma expectativa que foi entregue em cartes, em materiais de venda e no próprio memorial descritivo. Então, isso precisa ser muito bem avaliado pelas construtoras. Quando vai montar um material de venda e na hora de entregar, precisa checar o material de venda, tem que ser comparável ao item entregue. Claro que pode mudar alguma questão de material, mas não pode mudar a questão de funcionalidade. Se era um espaço gourmet com churrasqueira numa área fechada, ele tem que ser funcional nessas características. Então, colocar uma churrasqueira que era para área aberta, né, que esse tipo de churrasqueira é para área aberta, descoberta, né, uma área de lazer que não seja fechada. Então, ela não é funcional dentro da realidade que ela foi prevista. Outro item, aí de novo a quebra de expectativa, né? Vendido piscina climatizada, recebido uma piscina comum. Isso é bem complicado, né? Porque aí no caso realmente foi vendido, né? Tá lá descrito, inclusive no memorial descritivo, piscina com climatização, né? Piscina aquecida. E na hora de entregar, não considerar nenhuma previsão, é uma coisa bem estranha, né? Gerou assim até mesmo um atrito entre os consumidores e a incorporadora. E aí, nesse caso, é uma questão para ser retratada e levantada para eles. É o que a gente fala, né, dos requisitos contratuais, é justamente isso. O que foi prometido e o que foi entregue? Mas o que foi prometido que esteja em contrato, que esteja registrado, né, em algum lugar, que não seja uma comunicação de uma via única, né? Ah, o consumidor pediu alguma coisa para a construtora, mandou um e-mail e agora está exigindo que isso seja feito. Aí não, isso já é uma comunicação de via única, né? Essa comunicação tem que ser de mão dupla. Então, tanto a construtora promoveu essa comunicação, quanto o consumidor recebeu e viu isso, né? E tem uma assinatura dele sobre aquela questão. Então, o contrato, memorial descritivo e materiais de venda, né, que são amplamente divulgados, eles fazem parte de uma expectativa. A realidade precisa ser comprovada com essa expectativa registrada, digamos assim, ok? Agora os requisitos técnicos, né? Nesses requisitos técnicos, o objetivo é checar realmente se o que foi entregue funciona. Né? É meio óbvio, assim, vocês vão ver que tem algumas coisas que são um pouquinho, assim, difíceis de observar, sabe?
E o objetivo maior é identificar falhas que impeçam o uso adequado de algum sistema, ou identificar falhas que possam gerar um prejuízo para o condomínio lá na frente. Ele não está percebendo agora, porque recebeu algum sistema sem algum pedaço dele, por exemplo, e só vai ver daqui a alguns meses, aí já perdeu a garantia, aí já fica aquela coisa, não, mas eu te entreguei, não entregou, quem sabe, quem viu, quem não viu. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente checa o sistema, tá? A parte técnica do prédio. E aí é necessário ter conhecimentos sobre os sistemas prediais. Cada prédio é único, como a gente já fala, né? Cada prédio é um protótipo, que se mudou a fundação, mudou o terreno, muda muita coisa, então ele já não é mais o mesmo prédio, não tem produção em série de prédios. Tá? Então, você vai primeiro analisar o que, que tem naquele prédio de sistemas. Depois que você souber o que, que tem naquele prédio, né, com base nas documentações entregues, de manual, de projetos, aí você começa a conferir o que, que tem, se está funcionando. E aqui é uma dica boa, tá? É claro que vai ter sistemas que são muito inovadores, sistemas diferenciados. Se é um condomínio de alto valor, eles colocam lá uma automação muito chique, pode ser que você não consiga testar tudo, e nem a gente vai saber operar todo o sistema. Então é válido convidar o fornecedor para vir checar junto com você, né? E aí ele vai testar todos os itens, porque como foi ele que forneceu, ele sabe como funciona. Então, para itens que são muito específicos, que tem uma operação que depende de algum sistema computacional, aí vale a pena você chamar mesmo esse fornecedor para testar tudo que foi contratado e que está sendo entregue. Porque às vezes a consultora, né, promete que vai entregar mundos e fundos. Aí contrata uma empresa, mas a empresa não consegue entregar tudo que foi prometido. Então isso é meio complexo. A gente vai ver aqui alguns exemplos para vocês verem como que trata essas situações. O primeiro deles é coisas técnicas mesmo, bem triviais. Shaft. E aí o ralo do shaft completamente ali, sem nada. A gente vê aqui até que esse ralo aqui está aberto, não tem uma grelha, não tem nada. Não sei se isso daqui foi impermeabilizado. E além de tudo, ainda tem vários obstáculos aqui. Eu não consigo dar manutenção nesse ralo. Tem vários problemas. Esse daqui é um ralo similar, mas ele não está tratado, né? O finalmente dele. Esse daqui eu não consigo nem saber se ele está tratado, não consigo ver nenhuma forma de tampar esse ralo para evitar, né, que insetos e pequenos roedores passem por essa tubulação. Lembrando que rato, a gente anda por tubulações, então tem que ter grelhas para evitar que eles fiquem andando para lá e para cá e saiam pelo ralo. Né? Além de fazer a desratização e a desinsetização, é preciso ter alguns componentes que eliminem essas pragas que venham de outras residências, outros empreendimentos próximos. Então, é preciso de ralo e com grelha. E aqui nesse caso, a gente tem vários obstáculos em cima do ralo. Não consigo dar manutenção nele. Tá, esse é um item que eu preciso já passar para a consultora para arrumar, para não gerar esse prejuízo para o condomínio. Aqui, quadro elétrico. O quadro elétrico ele precisa garantir segurança e uso, né? É claro que os inspetores, nem todos eles vão ser engenheiros eletricistas, e se for arquiteto ou engenheiro civil, a gente consegue avaliar até a baixa tensão, né? A partir da média e alta tensão tem que ser um engenheiro eletricista. Porém, a residencial, né, a maioria das instalações elétricas de edificações residenciais, elas são de baixa ou média tensão só na entrada e depois ela é de baixa. Então é muito raro você ter alguma situação que seja muito diferente. A maior parte das vezes vai ser isso aí. Um quadro completamente inadequado, com passagem de cabeamento ainda provisório da obra, disjuntores sem identificação, ausência de diagrama unifilar, um quadro fora das normas técnicas. É isso que a gente precisa avaliar quando está recebendo um prédio. Né? Agora, se for um prédio muito sofisticado, aí já é interessante que você veja uma parceria com um engenheiro eletricista para checar a parte de instalações elétricas se ela for muito fora do padrão de residencial, né? Um prédio comercial, um shopping, aí já é outros 500. Mas no caso de ser
residencial, você tem esse tipo de situação. Um quadro que está totalmente fora, até dos requisitos de segurança, né? Porque está o circuito energizado ali aberto. Então, é o tipo de situação que você já pode identificar e pedir para a construtora corrigir de imediato, tá? Aqui é o portão da casa de máquinas do elevador. E olha como que eles colocaram o fechamento, né? Super tecnológico. Um aramezinho aqui, bem mequetrefe, né? Então, qualquer criança que por acaso aparecer aqui, como ela não tem uma chave, essa parte da maçaneta não estava sendo utilizada, porque ela estava danificada, então a porta não trancava. Aí eles colocaram um araminho aqui só para a porta não ficar abrindo. Então, nesse caso, não pode. Tem que vir, chamar o serralheiro para arrumar essa porta antes de entregar. Antes de mudar a primeira pessoa, porque qualquer criança que, sei lá, adolescente, alguém que entrar nessa área, essa área é de alto risco, né? Tem várias polias, várias questões que pode provocar acidentes graves. Então, ela tem que ter acesso controlado. Somente profissionais autorizados podem entrar nesse ambiente do prédio, tá? Equipamentos de fitness, né? Tá muito na moda, quase todos os prédios residenciais que a gente acompanhou as entregas ultimamente tem um espaço fitness, uma academia, mas é importante checar os equipamentos. Eles estão todos completos, não falta nenhum pedacinho do fornecedor para entregar. Nesse caso aqui, o banco do abdutor e o adutor não se encaixavam no nível 1. E isso é um tipo de situação que talvez você não saiba checar individualmente. Então, é adequado chamar o fornecedor para vir checar junto com você. Todos os níveis estão sendo encaixados, equipamentos que tenham programações diferenciadas, elas estão funcionando dentro daquelas programações. Se tiver lá um elíptico que tenha funções de baixo, carga cardíaca, média, alta, então vamos testar se ela está funcionando em todos esses níveis e essas programações. E aí é válido chamar o consumidor, fornecedor, né, para checar junto com você, porque ele vai saber como que programa, vai colocar o equipamento nos extremos para ver como que eles se comportam, porque essa é a forma como vai ser utilizado. Pode vir alguém que não consegue, não sabe direito programar, o próprio consumidor final, o cliente, e ele vai programar a máquina, às vezes coloca ela no máximo, o trem quebra, porque não estava preparado. Então isso tem que ser checado. E pode ser checado junto com o fornecedor, tá? Aqui já é a parte de placas solares. Essa foi uma foto tirada pelo drone, mas também era possível checar o dano de perto, assim, só de você chegar na laje técnica já era possível. Quase todas as placas solares com danos bem extensos, assim, né? Então, até mesmo a parte de consumo, né, de usabilidade desse sistema estava comprometido, porque a placa estava tão danificada que eu não sei se a eficiência dele estava adequada. Então, tem que solicitar uma troca, um conserto desse sistema, tá? Não pode deixar entregar desse jeito, né? Então, a gente sempre pensa o seguinte, sistemas técnicos, sistemas prediais, eles precisam funcionar. Eu preciso entregar um sistema novo. Então, o sistema solar tem um percentual de eficiência quando ele está novo. Vamos falar, tem 85% de eficiência no estado novo. Desse jeito que ele está aqui, ele já tinha menos de 60%. Então, você já não está entregando um sistema novo, é como se estivesse entregando um sistema usado. Então, é isso que a gente quer focar. Não posso entregar um programa, um sistema que já está danificado logo de início, né? Eu preciso avaliar isso e trabalhar esse sistema para ele já não ter um estado de uso avançado antes mesmo de ser recebido pelo cliente final. Ok? Aqui o posto elevador. Essas são áreas difíceis de acessar, né? Tem que ter uma chavinha. É o que eu falo, tudo que a gente não conseguir acessar pessoalmente, de forma prática, rápida e segura, é válido chamar a presença do fornecedor para te ajudar. E aí você avalia junto com ele. Aqui o fluxo do elevador não estava adequado. Olha o nível da escada de acesso. Qualquer serviço que fosse feito aqui no posto do elevador, você vai entrar com essa escadinha aqui que não está dentro da norma de segurança, tá? Além disso, tinha tomada inadequada, lâmpada queimada. São áreas que vocês precisam
checar sempre. Posto de elevador, caixas de gordura, caixões perdidos, cômodos técnicos precisam ser checados com muito carinho, que é a parte que dá vida ao prédio, né? Faz o prédio funcionar com o conforto que ele foi prometido, mas que geralmente eles têm um descuido por parte da construtora de entregar um cômodo técnico bem organizado, bonitinho, com acessos adequados, e o próprio condomínio também, como não é uma área que é vista, né? Não tem um apelo visual muito grande, aí ela fica meio de lado. A pessoa não usa muito, então ela fica meio sem os cuidados necessários. Então, na hora de receber, já tem que ter esse cuidado, e na hora de manter também. Aqui que eu falo para vocês, tem que checar as caixas de gordura por conta disso. Caixa de gordura, caixa de espuma, caixa de drenagem. Então, nesse caso, olha, a tampa está totalmente corroída, ela está pintada por cima com epóxi, mas quando você abre ela não tem nenhuma proteção internamente, né, na tampa, na parte interna. E está completamente cheia. E isso assim, o prédio vai ser entregue, não tem morador ainda. Então, com certeza, esse uso foi durante o canteiro de obras. Então, aí a consultora tem que assumir de limpar essas caixas e entregar elas limpas, tá? Aqui já é as válvulas redutoras de pressão. Sistemas que têm válvulas redutoras de pressão, as válvulas elas precisam ser calibradas para uma determinada pressão. Então, isso tem que chamar um fornecedor, um profissional habilitado para fazer essa manutenção, entrega e identifica, inclusive colocando uma plaquinha no local, qual foi a data da última revisão e qual que é a pressão que ela tem que estar calibrada. Nesse caso, não tem essa identificação. Eu estou entregando o prédio agora, então eu não sei se essa válvula está funcional. Então, antes de eu ter um problema, eu já solicito a consultora para calibrar e deixar registrada essa calibração. Tá? Aqui é um cano de água, né, passando dentro do shaft elétrico. Aqui você tem um quadro gigante, né, de elétrica, recebendo vários cabeamentos aqui por eletrodutos rígidos e um tubo de água aqui. Com certeza esse tubo era o acesso de água da obra enquanto eles estavam montando, né, essa parte elétrica aqui. Só que na hora que entrega, tem que tirar toda a parte que fosse, tudo que for respeito de canteiro de obra tem que ser removido, né? Ele não pode ser entregue no condomínio, mesmo que não esteja à vista, né? Está lá escondidinho, mas ele ainda pode causar algum problema. Então tem que ser removido. No caso, que não tinha água mais nele, né? Mas gera uma coisa assim, um desconforto. Meu Deus, tem água dentro do shaft de elétrica? Não, não tem. Mas então tira essa tubulação daí, tá? Aqui central de gás. Central de gás, quando tem o botijão dessa forma, tanto a norma do Corpo de Bombeiros, né, quanto a norma de central de gás, solicita, né, que ela tenha um para-raio. Ele precisa ter um para-raio aqui, uma tela colocada no piso para aterrar todos os botijões de gás. Então, a central de gás precisa ter o aterramento linkado, né, no para-raio e aqui no piso, ó, uma tela que ela descarrega todos os bujões de gás. E nesse caso não tinha. Tá? Foi entregue sem. Como o prédio também não tinha VCB, né, então começam os problemas. Né? Não teve um corpo de bombeiros para checar isso anteriormente. Aí vai deixando para deixar para checar depois, quando for tirar o VCB, porque ainda tinha algumas coisas para a consultora terminar de fazer esses requisitos, para depois fazer a vistoria. Só que enquanto isso, já tem que pelo menos liberar toda a parte que é de obra, que envolve segurança, tem que estar pronta. Isso aqui é extremamente importante para o nível de segurança que eu preciso ter numa central de gás com tantos bujões de gás. Ela é enorme essa central, então ela precisa ter os requisitos de segurança obrigatórios, e não tinha, tá? Aqui, olha, é o sensor de infravermelho. E essa cerca elétrica é do vizinho, né? Então a consultora está entregando uma segurança para o controle de infravermelho. Só que esse espaço aqui, ó, a pessoa pode passar por ela. Né? É um espaço muito grande entre os dois sensores. Então você está confiando que a cerca elétrica do vizinho vai segurar. Porém, se o vizinho decidir tirar a cerca elétrica, então você fica sem esse componente de segurança.
A consultora prometeu entregar a segurança perimetral por dispositivos, né, através de infravermelho, IVA, ela precisa entregar um sistema funcional em todos os seus trechos. Nesse caso, esse trecho aqui seria um trechinho, você colocaria um detector aqui e outro aqui, para evitar o problema, tá? Evitar qualquer falha, né, um espaço que possa passar uma pessoa com intenções duvidosas, tá? E depois você tem que checar se esse sistema está funcionando, trecho por trecho. Quando a gente checou de um determinado prédio, ó, foi lá a pessoa com uma vassourinha testando, né, simulando alguém querendo passar por esse infravermelho. Então, no sisteminha entregue, né, de automação da construtora para o condomínio, o sistema deveria emitir um alerta sonoro e indicar como vermelho qual era o trecho que estava sendo invadido, até para você conseguir direcionar, né, a equipe de segurança para o local. E esses dois trechos aqui, ó, não indicaram nenhum tipo de problema. Ele estava lá, o sensorzinho bonitinho, mas ele não estava operante. Tá? Então, é o tipo de situação que tem que ser checada item a item. Dá um pouquinho de trabalho, mas você precisa checar se o sistema entregue ele está sendo útil, né? Se ele está funcionando. Se não tiver, tem que comunicar para a consultora para corrigir no momento da entrega. E depois aí já começa a discussão, mas quem que estragou, quem que não estragou. Nesse caso não tinha ninguém morando ainda, então chances grandes são de que o sistema já foi entregue com algum tipo de falha, tem que ser resolvido pela construtora. Aqui já é, né, outras questões de quadros elétricos com várias gambiarras de obra que fica pelo meio do caminho para resolver no final. E final de obra é muito estressante, é muita correria e acaba ficando algumas coisas. Tá? Então, esses cabos com pontas soltas é alguma gambiarra de obra, na verdade é essa. Só que não pode ficar aí, gente. Ela tem que entregar um quadro elétrico bonitinho, correto, né? Sem pontas soltas, com todos os dispositivos de segurança de quadro elétrico, sabe? Quando a gente vai falar para a consultora, eles falam, isso é muito simples, é só um cabo aqui de obra, nem está funcionando mais. Você não pode entregar assim, tem que entregar certinho. Tem esses problemas que podem causar um defeito lá na frente, tá? Não pode minimizar o problema, né? A verdade é essa. E aqui você tem a caixa do reservatório de água. É um reservatório de concreto, está certinho, mas a caixa por fora está pintadinha, por dentro ela está muito corroída. Então tem que ter essa pintura de proteção por dentro da tampa também, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação de, né, algum patógeno crescer na parte interna da tampa. Então pinta com uma tinta, né, que seja possível de limpar com facilidade e deixa ela com um aspecto melhor, tá? Aqui o para-raio, né? Nesse conjunto de prédios, um conjunto de prédios grandes, só tem para-raio instalado em 2 prédios. Aí você fica até na dúvida, será que o projeto considerou isso no seu estudo de risco? E quando você vai ver o projeto, não. O projeto considerava um para-raio em cada torre. Então não foi entregue pela construtora o sistema de para-raio completo, funcional. E quando você vai olhar, o sistema de para-raio está lá ainda, as hastes, tudo jogado em cima do telhado. Só não está instalado, mas está lá. É um monte de haste jogada aqui nos prédios, sem instalação, e instalado no local, só essas duas aqui. E ainda tinha esse porém. Quando você vai ver, né, o dispositivo de aterramento no chão, não tem nada conectado aqui, está tudo solto. Os cabos, tem um pino aqui, mas não tem nada conectado. Ou seja, você não tem um sistema de para-raio nesse prédio. Esse condomínio inteiro não tem nenhum para-raio funcionando. Muito sério isso. Então você não tem um sistema inteiro entregue. Nada. Tem só a infra dele, né? Mas ele não está conectado, não está funcionando. Isso é muito sério. Aqui novamente, né, as nossas peripécias de engenharia. Aqui eles usaram um tubo de água, né, de PVC, para servir de eletroduto. Não pode, ele não tem a mesma resistência, a mesma segurança, então tem que trocar. Mas é o tipo de coisa assim que, se deixar, passa desapercebido, entendeu? Então tem que olhar com critério, abrir todos os quadros, abrir todos os chafes, checar item a item,
para você ver se não tem nenhum tipo de problema. Isso aqui é a coisa assim que chegou lá na frente, como é que você vai provar que foi a consultora que fez? A consultora pode falar que foi alteração do condomínio, e começa um bate-boca que não é proveitoso para ninguém. Aqui já é outra situação. O sistema de água quente precisa de um dispositivo de dilatação a cada X pavimentos. E aí o consultor, o projetista, ele coloca qual que é o pavimento que ele quer que tenha esses dispositivos de dilatação. Pode ser tanto por um pistão, né, móvel, quanto por uma lira, né, que é uma modificação, né, do caminho da tubulação para prover essa movimentação na dilatação térmica normal do sistema de água quente. E nos pavimentos solicitados pelo projeto não tinha, né? Saía em todos os projetos, os pavimentos não tinha. Vamos tentar um pavimento acima? Também não tinha. Pavimento abaixo? Também não tinha. Vamos olhar todos os pavimentos? Não tinha, não fizeram. Né? Então, esse é um risco para o condomínio, né? Porque essa tubulação vai durar menos tempo, ela não vai ter dilatação, ela vai começar a ter problemas, né, dessa dilatação acontecer em mecanismos que são rígidos, aí ela tem um prazo de vida útil muito menor. E é isso que a gente quer ver, se não tem nada que vai provocar um prejuízo futuro para o condomínio, que não é responsabilidade dele. Então, nesse caso, não é responsabilidade do condomínio, ele não tem nada, nenhuma responsabilidade sobre isso. A postura tem que ir lá e resolver. Aqui, olha, é o ventilador, né, a parte de tubulação para o ventilador de pressurização da escada e completamente danificada a proteção térmica, né, da envoltória, muito danificada. Nem usou ainda, né? Então está danificada da instalação, tem que ser trocado. Aqui o gerador, sem dispositivo de controle de ruído e vibração. Então quando você vai receber, né, algum equipamento que é um pouco diferente da normalidade, ele tem um checklistzinho para você conferir no próprio equipamento. E o equipamento pedia um dispositivo anti-vibração. E não estava instalado, ele estava simplesmente apoiado sobre o solo. E agora os aspectos de aparência, né? Que são os aspectos mais fáceis de verificar porque eles são aparentes, uma coisa mais fácil de ser vista, né? Porém, tem algumas coisas que podem passar desapercebidos se não tiver alguns equipamentos, se não tiver um cuidado na hora de fazer esse recebimento. Então eu falei para vocês que sujeira, né, porcelanato, essas coisas é fácil de ver, né? Risco, pintura com algum defeito, isso daí um olho mais treinado consegue ver. Mas aspectos de aparência que me preocupam são aqueles aspectos que podem gerar um prejuízo que seja técnico, tá? Então vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem o que a gente está querendo dizer. Uma fachada com esse nível de defeito, ele é aparente, né? Um defeito aparente, mas que pode gerar até uma infiltração aqui nessa esquadria, né? Entra para dentro da unidade. E nessa situação, a gente só vê com um drone, por exemplo, porque o prédio é muito alto, lá de baixo você não vê nada, absolutamente nada. Eu fiquei encasquecada com isso quando a gente fez essa análise, porque do chão a gente olha a fachada, a gente está lindo, está prontinho, esse prédio maravilhoso. Quando subiu com o drone, um monte de problemas, e esse foi um dos problemas, né? Que a gente não tinha visto. E que é uma coisa que a consultora talvez também não viu, né? Então ela precisa ser orientada para corrigir. Aqui, olha, tá vendo? Uma altura estranha da junta de dilatação. Geralmente a junta ela precisa coincidir com a quina da janela. Nesse caso ela subiu, aí a gente passa para a construtora, não quer dizer que eu vou mexer nessa fachada ou que eu vou exigir que ela faça uma nova junta e talvez até atrapalhe um sistema que está funcionando. Porém, eu preciso comunicar para ela que existe a falha, porque se houver algum problema futuro lá na frente, tiver um ponto de infiltração aqui, porque essa parte vai ter uma fissura, porque vai se movimentar, mas a junta está lá em cima, então ela não vai fazer aquilo que ela era destinada a ser feito, né? Então tem que ser comunicado para a construtora, para ela ver qual que é o melhor plano de ação. Nesse caso, a gente registrou um problema, tem que ser analisado
tá? Aqui faltou um vidro, então esse ambiente ele estava aberto às intempéries. Como era um vidro lá no último pavimento, e essa era uma área técnica, então você não via que tinha um vidro faltando, nem lá de dentro, assim, era uma parte muito alta aqui, então você tinha uma dificuldade de ver. Então, é necessário algumas ferramentas em alguns momentos. Então, nesse ponto, eu até sugiro, ó, não tem o drone? Chama um fotógrafo que possua equipamento para te ajudar, para fazer uma parceria, porque é de extrema importância trabalhar com equipamentos que atendam à necessidade do cliente final, né? Então, fachada é um item tão preocupante, ele precisa ser muito bem checado, todo tipo de fissura tem que ser analisado, porque aí sim, defeitos aparentes podem levar a falhas graves do sistema de vedação. Tá? Aqui outra situação similar com aquela, olha. Nesse ponto, a junta de dilatação ficou numa altura próxima da janela, nesse ponto ela já mudou de altura. Nesse daqui ela já está meio que no meio da janela, nesse daqui ela está acima da janela. Então, para cada nível ela tem uma altura diferente, que às vezes casa, às vezes não casa com a parte de cima das janelas. Como são discrepâncias, a gente passa para a construtora e ela avalia qual que é a melhor forma de tratar isso. Talvez a melhor forma de tratar seja ela falar, não vamos tratar, não tem o que fazer aqui. Mas ela precisa ter o registro de que foi visto por alguém, né? Porque depois dá algum problema e fica a discussão. E aqui é uma coisa que acontece. Fachadas que têm parte de textura. Então, aplicou uma textura num primeiro momento e aí precisou de fazer algum tipo de retoque e aplicou uma segunda camada de textura num momento final da obra. Então, essa textura já teve tempo, né, de ficar, foi oxidada pelo sol, e essa nova textura pode ser um modo diferente, pode ser o fato dela estar nova, ficou uma cor diferente. Será que isso daqui na hora que o condomínio for repintar o prédio, for fazer a sua manutenção, não vai prejudicá-lo? Se for prejudicá-lo, a gente já tem que pedir de antemão que a construtora dê uma solução adequada para isso. É o consumidor que não pode ficar com um ônus de um problema que ele não causou. Tá? Aqui, né, um estacionamento entregue e você já vê grama nascendo no meio do asfalto. Qual que é uma espessura de asfalto que permite que grama nasça nele sendo ele novo, nem foi usado ainda? Tá? É um problema a ser verificado. Foi feita uma cobertura de asfalto que não é adequada para o uso que você tem, que é o estacionamento. Você tem que ser passado para a consultora para dar a solução. Né? E aí, gente, o recebimento não se resume à inspeção estética de danos aparentes. Esse é o nosso fechamento. Você tem muitas coisas técnicas para avaliar no empreendimento para focar somente em itens de aspecto de aparência. Né? Então, quando você fala de recebimento de obras, inspeção de recebimento de obras é uma inspeção geral. Ela só tem algumas características diferentes da inspeção predial, porque ela não tem ainda o fator manutenção. Então, ela é mais uma vistoria de constatação, mas ela tem que constatar muitas outras coisas que extrapolam só os danos aparentes. Isso para a gente não cair naquela mesmice, né? E de erros que são assim, meio estranhos. Vou dar um exemplo para vocês. O que essa foto está mostrando? Eu não sei, né? Não dá para checar. Isso é uma fissura, uma sujeira. Então, ficou uma foto inadequada. Né? Talvez poderia ter mostrado uma seta e depois dado um zoom no problema que queria ser apresentado. Mas ali, pela foto, eu não consigo identificar nada. Outra foto, que eu também não consigo identificar nada. E outra foto também sem identificação do que é o problema. O preocupante disso é que você não é claro, você não é objetivo e também não é técnico. Se a fissura for muito pequenininha, se você estiver pegando esse tipo de coisa, uma fissura micro, uma coisa ali bem insignificante, o seu laudo vai ficar enorme e não vai ser produtivo para o cliente final.
De outra forma, se for uma coisa preocupante, mas que a foto não mostrou, aí é pior, você não está tirando a evidência adequada de um problema. Então você tem que procurar outras ferramentas que consigam mostrar esse problema. E ser objetivo. Não conseguiu mostrar de um ângulo, de outro, então dá um zoom, uma setinha, mostra para lá, faz um esqueminha, desenha um modelinho, mas não pode deixar a informação ficar sem o objetivo final dela, que é ajudar o cliente final a não ter problemas futuros com o recebimento de um crédito. Ok? Então era isso que a gente queria falar para vocês. Muito obrigado por participarem conosco de mais um webinar da Realizar Engenharia. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou mandar um e-mail para a gente. Nós ficamos felizes de responder todos vocês. Ok? Novamente, muito obrigado e até a próxima.